Olá, você está neste momento no canal Mensagem e Louvor e quem vos fala é o Diácono Luzivaldo. Uma palavra de reflexão para você neste momento. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir de alguns versículos ali, versículo 28, diz o texto que Jesus, após tendo despedido a multidão, dirigiu-se ao mar. E quando ele estava aproximando ali do barquinho ali onde estavam os seus discípulos, a qual de antemão ele já tinha mandado eles ir à frente, atravessar para outra margem do rio. E eles estavam ali naquele grande desespero, porque havia ali um vento forte, as ondas estavam muito fortes. E em meio ali, aquela dificuldade toda, eles avistaram que vinha um ser caminhando por cima das águas. E naquele instante Pedro, como sempre Pedro, um pouco para frente, ele ali se assustado ali, dizendo ser um fantasma. Aí ele dirigiu a palavra diretamente àquele ser e diz assim, antes mesmo, aquele ser, falou assim: sou eu, sou Jesus. E Pedro, como ele sabe que quando Jesus sempre ordenava alguma coisa, Jesus mandava o paralítico andar, que mandava a doença embora, que ressuscitava. Então ele sabia que, segundo a ordem de Jesus, segundo a sua palavra, algo poderia acontecer. Então naquele exato momento ele diz para aquele ser que até então eles não sabiam que é Jesus, ele disse: se és tu mesmo, lá está no versículo 28, capítulo 14 de Mateus, se é tu mesmo, mande, ordene que eu vá ao teu encontro. Então ele sabia que, segundo a palavra de Jesus, ele poderia também caminhar sobre as águas. Ele viveu aquele momento ali, um sobrenatural. Então, ele ali, como sempre, Pedro, sempre empolgado, sempre, estava assim, sempre de frente, em destaque, ele teve aquela ousadia de também querer andar por cima das águas. Só que tem um detalhe nisso aqui. Pedro não era bobo de sair sem antes mesmo a ordem de Jesus. Quantas pessoas estão querendo sair para fazer alguma coisa, talvez na obra de Deus, ou até mesmo tomar uma decisão, sem primeiro pedir que o Senhor o ordena, que o Senhor direciona, e sai, entendeu? Assim de qualquer maneira, e acabam se dando mal. Não podemos de maneira alguma fazer algo sem a permissão do Senhor. Tem tantas pessoas aí que dizem: vou fazer a obra de Deus, vou dar um de missionário, vou sair sem uma direção, sem um ordenamento do seu pastor, da sua igreja local, e está saindo de qualquer maneira, e acaba se dando mal, depois põe a culpa no pastor, põe a culpa em Deus, e saiu sem a ordem do Senhor. Pedro era um camarada inteligente e ele sabia que quando Jesus ordenava, algo aconteceria. Outro detalhe, tem muitas pessoas que julgam Pedro, falam que Pedro foi covarde por causa das ondas ali, aí Pedro começou a afundar. Eu não vejo por esse lado. O que eu vejo aí é que durante a nossa caminhada com Jesus, algo vai acontecer. São os ventos, são as ondas da vida. Aquilo que aconteceu com Pedro, quando Pedro começou a se afundar, é para ele saber que ele naquele instante precisaria de Jesus, da ajuda de Jesus.
Quantas pessoas que acham que não precisam mais de buscar a Deus, não precisam de orar, não precisam mais de ir à casa de Deus para adorar a Deus, porque estão fartos, né? Porque tem muitas coisas, estão tranquilos, aí acontece de uma hora para outra alguma tempestade, acontece de uma hora para outra alguns ventos, para que ele desperta e venha naquele momento buscar a Deus. E isso que aconteceu ali com Pedro foi uma lição para mim, para você que estão vivendo hoje, né? Na direção do Senhor, mesmo que estamos no caminho, estamos caminhando sobre as águas, mesmo que estamos dentro do barco, mas o vendaval vai vir as ondas, vai vir a dificuldade. São dificuldades mesmo da vida. Mas para que sabemos que Jesus está conosco e Ele nos ordena caminhar por cima das águas, de qualquer forma ou qualquer momento vai acontecer alguma tempestade que nós temos que aproximar mais de Jesus e pedir: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre, Senhor. É aonde nós aproximamos mais de Deus. Tem muitas pessoas, incluindo eu, às vezes estão tranquilos, de boa. Isso que aconteceu com Pedro ali, tranquilo, caminhando sobre as águas. Mas a tempestade, aquele momento ali que ele teve medo, é para reconhecer que ele precisa da ajuda de Jesus. Porque se ele seguisse ali até chegar até Jesus, é como se ele, né, com certeza ele se colocasse: não, que eu estou igual a Jesus mesmo, que eu estou, né, caminhando sobre as águas, e que de repente ele podia até se colocar assim, que não preciso da ajuda do mestre, não preciso da ajuda de Jesus. Então algo ali teria que acontecer, mas não foi culpa de Pedro, porque Pedro, uns falam assim, porque parou de olhar para Jesus, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para a tempestade e começou a se afundar. Não. Isso é algo que aconteceu com Pedro e acontece com qualquer um de nós. Quando tudo vai bem, parece que tudo vai bem tranquilamente, alguma coisa irá acontecer para que nós possamos chegar mais perto de Deus. Entenda isso. Foi um grande exemplo e uma grande lição que aconteceu ali com Pedro, para nós refletirmos hoje em nossa vida espiritual com Jesus. Por que muitas das vezes a gente pede algo a Deus e Ele não dá? Às vezes pedimos Ele uma casa, pedimos um carro. Por quê? Infelizmente os seres humanos, não todos, mas algumas pessoas, se Deus conceder para ele uma casa, aí de repente ele não vai mais à igreja, de repente ele esquece de Deus, esquece de buscar. Então muitas das vezes Deus permite que ele tenha condição ali para estar pagando um aluguel, mas não permite para ele uma casa. Outros conseguem comprar um veículo até de boa qualidade, ou novo, ou seminovo, mas quando adquire aquele veículo, aí em vez de ir para a casa de Deus, começa a ir para outros lugares e esquece de Deus. Então às vezes o Senhor tem um jeito de ele agir em nossas vidas, nós às vezes não sabemos, às vezes, né, nós achamos que Deus está sendo covarde conosco, que Deus está sendo ruim conosco, mas não é isso. No tempo lá do povo de Israel, para o povo chegar, né, até a Deus, para eles voltar para Deus, algo aconteceria, algo acontecia, como o Senhor permitia outras nações ali, né, dar-lhe uma sacudida naquele povo, né, guerras, levava cativos, para que o povo pudesse chegar
e voltar, né, a Deus, adorar a Deus, que eles de repente já começavam, né, a adorar outros ídolos, começava já a dispensar, começava já a murmurar. Então Deus agia dessa forma, enviando algumas turbulências para que o povo pudesse lembrar dele. E foi isso que aconteceu com Pedro e está acontecendo comigo e com você. Então essa é uma pequena palavra de reflexão. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, a minha vida, e que possamos cada dia estarmos caminhando à presença de Deus. Quero orar com você. Amado Deus, soberano Pai, muitíssimo obrigado por tudo, por esta palavra. Que esta palavra seja, ó Pai, de conforto, que o Senhor venha falar poderosamente a esse coração. Pessoas que estão neste momento, papai, passando por grande turbulência, por grande dificuldade, ventos fortes, ondas bravas. Mas neste momento, ó Deus, eu peço a Ti, esteja visitando essas pessoas agora, Senhor, enviando socorro, enviando agora, Pai, Senhor, a libertação. Ó Deus, que sabemos, ó Deus, que estamos neste mundo, mar bravios, muito ventos, muita dificuldade. Mas sabemos que o Senhor está em nossa direção. E que estamos, ó Pai, a submergir a qualquer hora, se não, ó Pai, atentarmos para o Senhor. Se não, ó Deus, voltarmos para o Senhor. E neste momento, ó Deus, eu peço a Ti, esteja abençoando, Pai, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo neste momento, e que o nome do Senhor venha a ser mais e mais enaltecido e glorificado, para a honra e glória do Teu nome. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.